Nós sabemos que hoje em dia é muito difícil encontrar uma pessoa que é amiga. Isso a gente vê em todos os lugares. É muito difícil. Hoje em dia você já não sabe quem é amigo e quem não é amigo. Porque às vezes tem aqueles que diz que são amigos, finge ser amigos, demonstra ser amigos, mas depois a pessoa se decepciona. Na verdade, que hoje em dia eu acho que entre 1000 se acha um. Mas existe pessoas amigas, ainda existe. Existe pessoas leais que não querem o mal do seu amigo. Existe pessoas que ela está com a pessoa amiga em todos os momentos. Nos momentos bons, nos momentos difíceis, principalmente nos momentos difíceis. Aquela pessoa está ali junto, ajuda, estende a mão, não abandona, sempre está dando conselho. Às vezes o conselho é duro, mas é um conselho que leva para o bem, porque o verdadeiro amigo não é aquele que te dá conselhos que te agradam, mas que te levam para o abismo. Amigos são aqueles que te dão um conselho, ainda que você ache ruim, mas eles te levam para um caminho bom e te fazem prosperar. Um verdadeiro amigo, ele se alegra com a prosperidade do outro. Um verdadeiro amigo, ele se alegra quando ele vê aquela pessoa feliz. É como se ele estivesse vivendo aquele momento. Ele fica tão feliz quanto a pessoa que está sendo feliz. Esse é o verdadeiro amigo. Ele não quer o mal, ele não deseja o mal, ele sempre está lhe ajudando, ele não atrapalha, ele não dificulta a vida do outro e ele não sai falando coisas erradas a respeito daquele amigo. Então, ele é amigo em todos os momentos e nem aceita ninguém vir falar coisas erradas do seu amigo. Muitas das vezes ele quer falar, mas não quer ouvir ninguém falar. Então, esse é um amigo mais chegado que um irmão, Que a palavra ela fala de um amigo mais chegado que o próprio irmão, Irmão, tanto faz ser irmão em Cristo como irmão de sangue. Tem pessoas que eles te acodem em horas de dificuldade, eles te socorrem em momentos de dificuldade mais do que um próprio irmão de sangue, mais do que um irmão em Cristo Jesus. E quando às vezes a gente tem um bom amigo do lado da gente, a gente vai ele presta socorro para a gente na dificuldade, que às vezes um irmão de sangue, nascido do mesma mãe, do mesmo pai, não faz aquilo pela gente. Eu tiro por mim. Já encontrei pessoas que já me fizeram bem, que um irmão de sangue meu não fez, que um irmão em Cristo Jesus não fez. Então, assim, a gente encontra, mas é bem difícil. É muito difícil hoje em dia, mas ainda existe. Agora, você encontrar pessoas que fingem ser seu amigo, você encontra demais. Pessoas que às vezes têm uma amizade com você só por interesse. Às vezes quando não é interesse no seu esposo, às vezes é interesse em saber a sua vida, só para sair falando. Quando não é interesse em saber a sua vida, é para querer se beneficiar de alguma coisa que você tenha. E muitas das vezes, quando você não tem nada que beneficie essa pessoa,
simplesmente ela não dá importância para você. Eu já encontrei pessoas que chegam para mim e dizem assim: ah, Ruth, quando você precisar conversar, se abrir, contar os seus problemas, eu estou aqui, né? Aí eu cheguei a pensar assim: puxa, pessoa legal, né? Então, e aí cheguei a me desabafar, achando que quando essa pessoa se referiu dessa forma, era porque eu ia encontrar uma pessoa amiga que viesse me aconselhar, que viesse me ajudar, que viesse me dar uma direção. Mas não. Muitas das vezes eu quebrei a minha cara, sofri bastante. E às vezes eu me abria para essa pessoa e essa pessoa depois estava me apunhalando por trás, falando de mim. E muitas das vezes, depois que eu contava a minha situação, essa pessoa simplesmente nunca mais tinha tempo para mim. Sempre arrumava uma desculpa e não tinha tempo para mim. E daí eu fui percebendo que aquela pessoa só queria saber do meu problema, só queria saber a minha situação. Ao invés de me ajudar, me deixou, foi pior. Foi me prejudicar. Então a gente tem que ter muito cuidado com as pessoas hoje em dia. Hoje em dia eu aprendi que eu não vou mais contar problema nenhum meu para ninguém. Porque na verdade ninguém vai resolver. Às vezes a pessoa só quer saber do teu problema para poder sair espalhando, para poder até se sentir feliz porque está vendo você numa situação difícil. Então a gente tem que ter prestar muita atenção com quem a gente se abre, com quem a gente fala os nossos problemas. Na verdade, eu tenho aquela confiança de falar os meus problemas somente para Deus, ou então para minha filha. E hoje em dia eu não tenho mais mãe nem pai, então eu já não tenho minha mãe para conversar, mas eu converso com Deus, com a minha filha. Eu aprendi que não faz muitos dias, muitos meses, que eu cheguei a me abrir para uma pessoa, essa pessoa me procurou e disse para mim, né, eu estava passando um certo problema, eu fui lá e me abri, meia com vergonha, meia acanhada, e me abri para essa pessoa, e a pessoa fez proposta de me ajudar e tal, e na hora, de maneira nenhuma. Até hoje essa pessoa não liga para saber nem como é que eu estou, nem como eu estou. E tem algumas que passam até pela gente, que faz de conta que nem conhece a gente, né? Então é assim, existe pessoas desse jeito, que não é confiável. Às vezes você conta, ele sai falando, não te ajuda e só sai criticando. Essa é a realidade. O certo é que hoje em dia está muito difícil encontrar amigos. Não existe mais assim amigos facilmente, mas ainda existe, né? Mas a gente vai saber quem é, né? A gente não vai saber, né, quem é essas pessoas se a gente não der uma confiança, né? Hoje em dia dizer que é amiga é muito fácil. Muito fácil, a gente encontra muitas pessoas. Às vezes a pessoa faz amizade com você por interesse, às vezes porque você tem bens materiais, e assim aí você se enche de pessoas ao seu lado, né? Principalmente quando a pessoa adquire bens materiais com uma condição financeira boa, aí vem um monte de gente, pessoas que se mostram ser amiga, te presentia e tal, mas na hora que você está numa situação difícil, todo mundo vira as costas para você. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia destaca a lealdade, o amor incondicional e o conselho mútuo como pilares da amizade verdadeira. Em Provérbios, capítulo 17, versículo 17, e também em João, capítulo 18, versículo 24, e também capítulo 15, versículo 13, diz assim: ensina que o verdadeiro amigo permanece nos momentos difíceis
e está disposto a sacrificar-se pelo outro. Viu só? O verdadeiro amigo, ele está disposto a sacrificar-se pelo outro nos momentos difíceis, né? Esse é o amigo. Em Provérbios capítulo 17, o versículo 17 diz assim: o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade, ou seja, na dificuldade. Mostra que a verdadeira amizade é constante, não é só por um momento, ela é constante, duradoura, melhor dizendo. A amizade é constante, independente das circunstâncias, viu? Independente da dificuldade, dos problemas, a amizade ela é constante. Mas eu não falo daquela amizade que a pessoa está todo dia dentro da tua casa. Todo dia, não. Um amigo, para ser teu amigo, ele não precisa estar 24 horas dentro da tua casa. Simplesmente, ele é teu amigo porque ele se preocupa com você, sempre ele está procurando saber como você está. E quando principalmente você está num momento de dificuldade, ele está junto com você, né? Então esse já pode a gente entender que ele é um amigo. Provérbios capítulo 18, versículo 24 diz assim: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. É aquilo que eu falei antecipadamente agora há pouco, que há amigos mais chegados que o próprio irmão de sangue, né? Que às vezes a gente não consegue ter a ajuda de um irmão de sangue, mas tem a ajuda daquele amigo, né? Bem próximo, bem chegado. Em Provérbios capítulo 27, melhor dizendo, e versículo 6, quem refere por amor demonstra lealdade. Não, quem fere, quem fere por amor demonstra lealdade, mas o beijo do inimigo é enganoso. Porque muitas das vezes, o que a palavra de Deus quer dizer aqui? Que às vezes você tem pessoas ao teu lado que às vezes te dá uma palavra dura quando você está em erro, quando você está errado. Vou dar um exemplo. Por exemplo, tem uma pessoa que ela bebe, fuma muito, e a amiga vem e diz: ô fulano, não bebe, isso vai acabar te matando, larga esse vício. Às vezes a pessoa não gosta, fica com raiva. Por quê? Porque aquilo ali foi uma palavra dura. Mas aquele conselho é para o teu bem, aquele conselho é para ver você no bem, né? É diferente de um que vem, te abraça, te beija, você bebendo, fumando, não te diz nada, deixa você beber, deixa você à vontade, nem sequer diz assim: olha, isso aqui não é bom para ti, isso aqui tá errado. Aí faz a te beijar, te abraçar, e você diz assim: ah, esse é meu amigo, porque ele não fica se importando com a minha vida, ele não fala para mim que eu estou fazendo coisa errada, né? Ainda por cima ainda vai fazer junto. Em vez de dar conselho para a pessoa não beber, ele vai se ajuntar e vai beber. Ah, vamos embora beber ali uma cachaça, vamos beber ali, vamos fumar. Faz é convidar. Então esse não é amigo, tá? Esse não é teu amigo. Esse está te levando cada vez mais para o precipício. Está indo e está te levando junto. Então vamos lá. Provérbios capítulo 27 e o versículo 17 diz assim: como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu amigo. Olha só, um amigo de verdade ajuda o outro a crescer e a melhorar. Olha só, isso que eu falei agora há pouco. Um amigo de verdade, um amigo é crescer, não ir para baixo. Tem uns que se diz amigo, quando ele vê o outro prosperar, ele quer dar uma rasteira, ele faz de tudo para atrapalhar, para não ver o amigo dele subir na vida, para não ver o amigo dele prosperar. Por quê? Porque ele tem inveja, não quer, não é amigo, é fingido que é amigo. Então tem muitas pessoas que fingem, porque um verdadeiro amigo, ele se alegra com a prosperidade do outro e ajuda cada vez mais aquela pessoa
a crescer, a subir na vida. Então, aí dá para você perceber, né? Quando uma pessoa é amiga e quando não é. Em João capítulo 15, versículo 13, diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Não. Vou voltar de novo aqui. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. O maior exemplo de amizade é o amor abnegado. Então, quem é essa pessoa que tem coragem de dar a sua própria vida por um amigo? Eu acho que ninguém, né? Acho que temos amigos, a gente ainda encontra amigo para nos fazer o bem, querer ver a gente bem, nos ajudar na dificuldade e tudo, mas para dar a vida, eu acho que ninguém, somente Jesus. Jesus sim, Jesus ele é o verdadeiro, ele é mais do que um amigo na verdade, porque ele deu a sua vida por mim e por você. Então esse é um amigo que está acima de todos aqueles que a gente considera como amigo, porque esse sim, além dele fazer o bem para nós, além dele fazer tudo de bom para nós, ele ainda assim deu a sua vida por mim e por você. Morreu na cruz e no terceiro dia ressuscitou para nos dar a vida eterna, por intermédio de nós crermos e confessarmos Ele como nosso Salvador. Então Jesus sim é o nosso verdadeiro amigo, tá? Então fique com esta palavra e eu agradeço a Deus por essa oportunidade e também a você. E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Divida esta mensagem com outra pessoa que você considera como seu amigo, para que ele também possa ouvir esta palavra e possa também ser edificado por esta palavra. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Um beijo a todos.